Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano. Muito bacana o bar de hoje, né? O Botequim do Carnaval, Gabriel Belino, toda a equipe aí trazendo um bom samba pra gente nesse bar aqui. O bar fica aqui ao lado. É uma pena. Sabe o que acontece? O Gabriel ele é meio pão duro, ele não deixa a gente lá no bar. Não sei se ele não gosta da gente. O bar é aqui do lado, Gabriel. Deixa a gente aí também um dia. Você vai ver. Eu vou lá hoje aprender economia e não vou no teu bar, eu vou no bar do vizinho. Só pra você aprender a largar, vou ser besta. Brincadeira, Gabriel. Dá um abraço, meu irmão. Parabéns aí pelo seu Botequim do Carnaval. Grandes atrações, sempre no palco da nova geração de televisão, a NGT, tá bom? Uma nova emoção no ar. E como eu disse sobre economia hoje, com certeza, mais uma vez, a nossa prestação de serviço, que é para você de casa. Hoje no cotidiano, eu vou receber o consultor financeiro, o Marcos Heringer, que ele vai falar para a gente, está chegando no final do ano, você vai ter pelo menos uma noção do que fazer ou não com a sua finança, para ter um final de ano um pouco mais com folga aí, né, no bolso, para de repente planejar aquela viagem ou aquele presente mais bacana que quer comprar e já está fazendo aquele projeto, né, planejando, nunca dá certo. Hoje nós vamos ter pelo menos uma diretriz de onde ir ou não ir. Boa noite, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado. Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Dá para economizar uma grana? Olha, a verdade é que dá para economizar, a gente consegue fazer uma estratégia. Essa estratégia é uma estratégia, quase que uma estratégia de guerra. Não é fácil controlar as finanças realmente escapam muito facilmente do comando, né? Se você não tiver bastante atento, bastante ligado na questão de para onde o seu capital está indo, fatalmente ele vai tomar alguns caminhos que não são os melhores. E aí as complicações vêm, naturalmente, e o cidadão fica naquela situação complicada, né? Sem saber exatamente para onde ir. É muito difícil, né, Marcos? Muito boa noite agora sim. Boa noite. Olha, eu vou te falar uma coisa, finança não é fácil, né? E se você ainda não tem uma base, uma estrutura ou alguém para contar, ter o apoio, aí você fica mesmo perdido. Você não sabe como lidar. Tem gente que não sabe lidar com o próprio dinheiro. Exato. Né? Fica difícil. Aí começa a fazer dívidas em cima de dívidas. Aí começa a pegar cartão, empréstimo, bola de neve, juros. Quando vai ver, não tem mais saída, né? Exatamente. Chega numa situação onde ele fica extremamente sem alternativa. Aquela coisa de realmente não ter a quem recorrer, nem ao que recorrer, né? Então, enfim, a gente verifica e a gente tem vários relatos, enfim, de casos concretos, onde já se esgotaram todas as possibilidades. Inclusive, essas possibilidades que se esgotaram, eventualmente até trazendo problemas de ordem familiar dentro do círculo social, né? Então, assim, eu acho que há uma necessidade de uma preocupação, uma divulgação maior do tema, né? Preparar as pessoas para uma gestão e uma saúde financeira, que isso é efetivamente importante. Agora, Marcos, está chegando o fim do ano. O pessoal aí tem 13º, né? Que muitas pessoas recebem. E aquela questão de sempre, o que eu faço com o 13º? Vou fazer uma poupança ou eu liquido as dívidas que eu tenho atualmente? Qual o melhor caminho? O que eu devo fazer se eu tenho esse benefício que é o 13º salário? Na verdade, assim, o 13º salário, ele vindo como eventualmente uma receita extra, digo eventualmente porque muitas vezes quando ele vem ele já está totalmente comprometido, né? Então, enfim, ele vindo como uma receita extra, a primeira estratégia que tem que ser adotada é liquidar as dívidas. Certo. Porque fatalmente, se você pegar esse capital, tendo dívidas, buscar aplicar esse capital, a rentabilidade, o ganho que você vai ter, não vai ser suficiente para cobrir o custo de uma dívida. Em linhas gerais, essas dívidas têm um custo maior do que você vai ter de rentabilidade ou de ganho aplicando o dinheiro. Então, não compensa aplicar e ficar carregando a dívida. É mais interessante e mais tecnicamente correto você liquidar a dívida, que é um custo que você não vai conseguir cobrir com o ganho que vai ter aplicando o dinheiro. Ah, tá. Agora, se eu não tiver uma dívida muito extensa, eu posso aproveitar o 13º com outra situação. Sim. Né? Aí você pode usar o dinheiro para isso, é para você gastar. Eu tenho até falado ultimamente, quem tem o 13º, o ideal seria a gente usar para benefício próprio, usufruir, uma viagem, né, para fazer alguma coisa. Mas é difícil. O brasileiro hoje o que tem mais é dívida e aí a pessoa cai nesse problema gravíssimo. Quando é que eu devo perceber
que eu estou muito ruim na questão financeira e devo procurar um consultor para me ajudar a sair dessa situação. E se é que tem saída, existe algum método? Estoura cartão, estoura cheque, estoura conta bancária, limites. A pessoa procura um consultor financeiro, tem como reaver essa situação e ter o nome aí de volta? Porque é o maior bem que a gente tem, é o nome, e o cara acaba sujando e fica difícil, né? Bom, saída em maior ou menor grau, com maior ou menor complexidade, sempre tem. Né? A gente, obviamente, que consegue desenvolver estratégias para ir aos poucos saneando. É que nem trocar água de aquário. Em alguns casos, você tem uma situação tão complexa que você não consegue mudar aquilo de uma hora para outra. Então, você vai ter que fazer um planejamento para mudar aquela realidade. Mas perceba que a ideia de buscar uma orientação técnica, enfim, ela não passa só por aqueles cenários onde o cidadão ou a cidadã está com problema financeiro ou uma questão complicada dentro desse contexto. Pode ser também dentro de um aspecto virtuoso, né? Buscar uma orientação de como melhor aplicar os seus recursos e tal, enfim. Agora, o grande primeiro passo dentro de todo esse universo das finanças é o cidadão e a cidadã entender exatamente em que posição eles estão. Então, a gente diz, eu uso um conceito que eu acho que tem grande aplicabilidade nesse contexto, que é o conceito do GPS financeiro, né? E o GPS ele funciona basicamente te dando uma orientação de qual o melhor caminho a seguir para atingir um certo objetivo. Mas o ponto de partida de um GPS é a localização, onde você está. Tem que descobrir aonde está o erro, o que está acontecendo. Qual a sua realidade hoje? É importante. Aí você tem que descobrir justamente até para ajudar o profissional a te ajudar. Exatamente. Não é? Onde você está pecando mais? Porque aí o cara tem dívida com carro, dívida com seguro, dívida no colégio da escola, no colégio da criança, fez dívida com o banco porque precisou pagar outra dívida. Aí você tem que identificar direitinho para saber. Agora, está chegando o final do ano e a pessoa fica com aquele desespero todo. O que é melhor? É óbvio. O melhor de tudo seria não gaste, né? Poupe tudo que puder. Mas a gente sempre quer dar uma lembrancinha para um amigo e tal. O que eu posso fazer no meu orçamento? Numa situação, vamos dizer assim, estou lá com o meu cheque, eu não tenho cheque, já está estourado, meu cartão está no limite, eu tenho lá o meu 13º salário e tal, quero presentear, nem que for um mimo para cada membro da minha família. Ele tem alguma saída, vai para uma promoção, faz um parcelamento novo, ou é melhor esquecer o presente esse ano e pagar a mesma dívida? Olha, num cenário como esse, eu acho que a lembrancinha é o melhor remédio. Né? A lembrancinha, porque aí realmente essa coisa, a gente não... que não existe o milagre da multiplicação de pães e peixes, tal como aquela questão, né, bíblica de multiplicação dos pães e peixes. O dinheiro, ele não se multiplica, ele não se reproduz, ele troca de mão. Então, na verdade, na medida em que você tem algumas obrigações a cumprir e que já eventualmente não estão sendo cumpridas porque o seu orçamento não está conseguindo acomodar aquilo. E quando você encontra uma teórica folga nesse orçamento, você acaba comprometendo com mais dívidas, enfim, contraindo outras dívidas, outras obrigações, você só faz esse bolo aumentar, esse teu problema aumentar. Então, chega um momento que realmente tem que ter esse sangue frio de atribuir àqueles entes queridos e tal, os amigos, enfim, algumas lembrancinhas, mostrar que está se lembrando da pessoa, né? A lembrancinha é isso, né? E focar na resolução dos problemas financeiros. Agora, é verdade a questão de, a pessoa tem um trabalho e tal, aí ela passa para um trabalho novo, ela começa a ganhar um pouco mais. A tendência de quem ganha mais é gastar mais? Sim. Por que tem essa mentalidade? Ao invés de eu ganho mais, vou poupar e eliminar minhas dívidas? Essa disciplina é o que a gente chama de uma disciplina consciente, né? Porque a disciplina consciente é aquela que ninguém lhe obriga a fazer nada. Você toma as iniciativas por meio próprio, né? Então, enfim, eu tenho a consciência de que eu devo economizar. Essa disciplina consciente é muito difícil, até porque quando você exemplifica a pessoa galgando uma posição melhor, né, economicamente em decorrência de um avanço profissional e tal, enfim, é natural que ela, nesse momento, ela esteja com alguns anseios de consumo aí reprimidos e tal, porque não eram viáveis, né, dentro da capacidade financeira anterior e queira realizá-los.
não há nada de errado nisso. A gente sempre diz que ter saúde financeira é se equilibrar em 4 pilares, onde um deles é exatamente a ponta do consumo, mas um consumo consciente, né? Então, o que não pode haver é aquela velha máxima de que, quantos por cento eu devo poupar? Algum percentual é sempre interessante e importante que você poupe, mas não existe aquele número cabalístico percentual. Então, acho que o importante é a relação entre o que se ganha e o que gasta, sempre para estabelecer uma folga. Se o cara ganha muito, mas gasta mais ainda, então esse, apesar de ganhar muito, vai viver financeiramente enrolado muito e sem saúde financeira. Agora, justamente eu ia falar, essa margem de percentual, vamos supor hoje, quem ganha R$1.000 por mês, o quanto ele destinaria para quitação de dívidas, mas aí, como você disse, é muito relativo e tal, mas teria assim um método, eu vou poupar sempre, todo mês, 20% do meu salário eu vou guardar. Tem que ter essa mentalidade ou não, Marcos? Olha, eu acho que isso serve para um controle, aquela questão da gestão das próprias finanças, né? Quando ele estabelece um percentual, ele automaticamente vai ter aquilo como uma meta. Então, eu acho isso interessante. Agora, ao mesmo tempo, isso também não pode prejudicar as outras frentes, porque não dá para viver poupando. Tem gente que guarda o dinheiro e tem a dívida, né? Exatamente. Então, é aquilo que a gente tinha falado da questão do 13º. Cara, não, esse aqui eu não vou gastar com nada, eu vou aplicar. Sim, mas você tem dívidas que te custam mais caro do que você vai oferir em termos de ganho aqui. Então, você pode desenvolver uma estratégia que no médio e longo prazo vai te dar um resultado melhor. Agora, é cultura do nosso país, outros países também são assim. O brasileiro é muito consumista, né? Ele tem, tá no sangue ser consumidor. A mulherada passa numa vitrine, vê uma bolsa, ela já tem 500 bolsas em casa, ela quer aquela da vitrine e não usa uma vez só. Eu conheço, tem gente aqui na nossa emissora que compra, tem 50 pares de sapato, mas não tem 50 pares de pés para usar os 50 pares de sapato. Isso está no nosso sangue? É do brasileiro ou é mundial? Isso é do ser humano, gastar, consumir? Eu penso que a gente tem economias que são marcadas por uma atividade de consumo muito intensa, como a economia americana, é um exemplo disso, né? E cresceram em cima de uma cultura de consumo e continuam mantendo essa cultura de consumo, apesar de todos os entreveros que tiveram aí economicamente, continuam tendo alguns, mas, de qualquer maneira, eu penso o seguinte, isso não é uma marca ruim para o brasileiro, né? O consumo, ele é importante, ele faz a economia girar, ele gera empregos, então isso, dentro de uma estrutura macroeconômica, é importante. Agora, e como a gente bem colocou, esse é um dos pilares da saúde financeira. Eu não posso viver premido por economizar e tal, enfim, e não ter uma ponta de consumo, né? Então, eu tenho que realizar também isso. Isso é importante, né? Então, quando você parte para esse consumo, o fundamental é que você faça de forma controlada. Ou seja, use o consumo e a sua capacidade de consumo com moderação. E dentro de uma estratégia, dentro de um controle. É isso que a gente muitas vezes não vê. É o que muito falta nas casas, nos lares, é sentar e calcular todos os gastos e ver, tem a receita X e o gasto Y. E quanto que sobra para até mesmo conseguir controlar mais as dívidas. Marcos, nós saímos às ruas, a nossa equipe foi até as ruas, justamente porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao financeiro. E agora, com a chegada do final do ano, então, agora triplicaram-se as perguntas. E aí, nós temos aí o Povo Fala, são perguntas que a gente vai sanar, que pode ser, inclusive, a sua dúvida também. A primeira pergunta vai rodar agora, deixa a gente ver qual a primeira pergunta. Como realizar um bom desconto? Qual a dica para negociar com as lojas? Eduardo Furtado, funcionário público. Negociar, hora da negociação. A hora da negociação é sempre uma hora delicada, quando você imagina que muitas vezes o consumidor ele está sensibilizado emocionalmente, né? Então, assim, existe uma máxima que diz que emocionou, perdeu, numa hora como essa. Então, enfim, eu acho que... Tem que agir com a razão e com a emoção. Exatamente. O consumidor ele precisa ter a consciência de que ambas as partes, tanto ele, que está pretendendo adquirir, né, aquele produto ou aquele serviço, enfim, quanto a outra parte que precisa comercializar, tem a ideia de celebrar a operação. Todos têm interesse em fazer isso. Obviamente que propostas aviltantes estão fora do contexto de ambas as partes. Então, buscar um referencial, um denominador comum, isso é importante. Por quê? Porque cada um entra com uma expectativa, inclusive, de ceder um pouco. Tentar explorar isso no bom sentido, né? Negociar é fundamental. Agora, deixa a emoção um pouquinho de lado nesse momento e faz a coisa pensando sempre o seguinte: se eventualmente o que eu propuser não for aceito
e no final das contas não conseguir celebrar essa operação, então é porque tem alguma outra operação melhor me aguardando em algum lugar. Tendo essa firmeza de pensamento, você conduz muito melhor as negociações. Agora, uma coisa que surgiu aqui minha, e você me explica se for possível. Por favor. Tem uma margem de desconto que o lojista pode dar por lei, ou cada loja pode fazer o que quiser com o produto e com o consumidor? Por exemplo, uma televisão que custe R$1.000, aquela televisão dos sonhos, mas a pessoa tem R$750 no bolso. A loja pode fazer esse tipo de desconto ou tem uma margem, olha, não, é só 10%, pelo mercado, enfim? Não, as questões de cunho coercitivo, ou seja, que limitam legalmente a concessão do desconto, elas, na verdade, pegam uma situação extrema. Por exemplo, quando o comerciante está sugerindo a prática de um preço na venda menor do que o custo que ele tem. Tá? Então, isso pode significar, pode denotar uma concorrência ilegal dentro do mercado. Enfim, eu estou fazendo isso para quebrar o meu concorrente. Né? Então, enfim, esse tipo de coisa até existe. Ética, né? Agora, não é nem questão ética, é questão propriamente legal. Legal. Porque a ética, muitas vezes, para derrubar o concorrente, ela não configura, né? O cara é muito teve pouco uma ético, loja né? que, inclusive, foi processada porque falava que quer pagar quanto, quando. Aí teve gente que foi lá e queria pagar só R$1 por produtos que custavam mais de 1.000, não é? E ganhou na justiça, mas a propaganda falava isso, quer pagar quanto e quando. Vai pagar R$1 só daqui 10 anos. Perguntou, o cara respondeu. Tanto que a loja nunca mais fez esse tipo de propaganda. Até o menino que fazia propaganda sumiu. Voltou esses dias aí. Voltou há pouco tempo. Mas tem mais pergunta? Vamos ver mais uma pergunta do Povo Fala. Quanto posso comprometer do meu orçamento para as festas de fim de ano? Meu nome é Lincoln, tenho 30 anos, sou turismólogo. Chegamos a falar disso aí, né? Aí vem aquela coisa, é normal que o consumidor, que o cidadão busque esse referencial mágico, né? Quantos por cento, então, metade, um terço, enfim, isso é muito complicado. Em alguns casos, se ele pegar tudo que ele está recebendo no orçamento, dentro do orçamento dele de fim de ano, e comprometer isso com o pagamento de obrigações já contraídas, que ele já vem, às vezes, tropeçando, embolando ali, talvez não seja suficiente. Ou seja, para esse, na verdade, ele não pode tirar centavo algum, ainda continua devendo. É verdade. Né? Então, enfim, essa questão, ela é importante ser observado o seguinte, o cidadão, o consumidor, ele precisa entender em que posição ele está. Isso é determinante. Enquanto eu não entendo qual o meu cenário, qual a minha real situação, eu não consigo definir qualquer estratégia. Né? Economizar 30% de um salário para aquele que está com folga, para aquele que está sem dívida, para aquele que já tem inclusive uma reserva financeira, pode parecer extremamente tranquilo. Agora, 10% para alguém que está altamente endividado, tropeçando nas dívidas que contraiu, não é factível, é impossível. Se fizer isso, só vai aumentar mais o problema. Não então, fácil, enfim, vamos levar por terra essa perspectiva de um número cabalístico, né? Essa coisa. Primeiro exercício bem a situação que está, é sentar, como você bem colocou, sentar para fazer conta. Vamos calcular isso, vamos ver qual é o nosso cenário. É verdade, tem que tomar cuidado com isso de sentar e na ponta do lápis que resolve tudo isso. Às vezes perde-se um tempo, mas é muito mais eficaz. Tem mais perguntas? Peças de promoção geralmente não são trocadas segundo os lojistas, mas se tiver defeito eu tenho como recorrer. Jardel Rubens, autônomo. Bom, essa pergunta ela escapa um pouquinho à nossa área, né? Ela já não é uma pergunta que está ligada especificamente às questões de orçamento, de finanças. Ela tem um cunho mais voltado para a questão de legalidade, né? Defesa do consumidor. Está falando ali de troca de produto e promoção. Quer dizer, mas se comprar um produto em promoção, tome cuidado, já peça, essa orientação na loja, peça para olha, eu posso trocar ou não, porque o Código de Defesa do Consumidor é bem claro, são 7, independente de promoção, hein? Não é a promoção não pode trocar. Você tem 7 dias para trocar aquele produto. Se ele não funcionar ou se você mesmo não gostar dele, não funcionou, você troca. Não gostou, você também pode reaver o seu dinheiro de volta. E tem lojas que falam que não, que tem que trocar por outro produto, nada disso. O código é bem claro, pode reaver a quantidade paga, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Agora, independente da promoção ou não, aí você tem que também conversar ali na hora da compra para se
blindar contra essas pegadinhas aí do mercado, para depois não ficar aí olhando para cima e, o que eu faço agora? Estou com o produto parado aqui, gastei uma grana e agora que eu estou ferrado mesmo, né? A grosso modo, falando para você de casa, que a gente tem essa intimidade com você aí que nos assiste. Marcos, em modo geral, para a gente até finalizar aqui a sua participação, agradecendo demais por ter vindo aqui, elucidar a gente, quais são as 5 dicas básicas para nós termos um Natal com ou sem dívidas, mas pelo menos conseguir respirar com a família? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é conhecer a sua realidade. Vou repisar isso porque esse aspecto é extremamente relevante. O segundo ponto é conseguir fazer uma projeção do que você... Uma coisa é eu saber em que posição eu estou, outra coisa é saber os compromissos que eu ainda tenho que cumprir e arcar com as obrigações nos próximos períodos. O razoável é pelo menos 6 meses ali. Eu tenho que fazer esse meu orçamentozinho, o que já está comprometido. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é se esquivar ao máximo dessas falsas promoções, né? Que vão só comprometer mais ainda o orçamento futuro e a gente, nesse período de festas, está antecedendo o período de início de ano, com impostos que vêm, IPTU, IPVA, matrícula das crianças, material escolar. É a pior época do ano. É uma época terrível nesse sentido. Aí vem as despesas que emergem também com férias das crianças, cinema, todo fim de semana, ou até mesmo durante a semana, porque estão de férias, vai à praia, sempre consome uma coisa ou outra, enfim, então tem que se tomar muito cuidado com isso, né? O quarto ponto, que eu entendo que na verdade, assim, existem coisas que você pode postergar o consumo. E eu uso um exemplo muito interessante, que é o exemplo do panetone. O panetone ele tem um padrão de preço até as festas, né, Natal e Ano Novo, e depois ele continua tão saboroso quanto era antes, mas com um preço muito menor. Né? Então, enfim, então o que puder deixar para depois desse período de falsas promoções, melhor, porque aí as promoções efetivamente virão. E aí a gente tira proveito disso. Né? E a quinta dica é: fique sempre atento. Ou seja, nas finanças valem sempre essa ideia. O dinheiro não se cria, ele troca de mão. E o que faz você ter uma pegada mais firme para manter o seu dinheiro na sua mão é exatamente entender esse contexto todo e essas dinâmicas das finanças. Maravilha, entender um pouquinho que na ponta do lápis também você consegue resolver parte dos seus problemas. Se fugir das suas mãos, aí você tem que ter um profissional ao seu lado para te orientar, como é o nosso caso aqui hoje com o Marcos. Se eu precisar entrar em contato contigo, tem algum site, e-mail, telefone? Tem o nosso site, que é www.peritosjudiciais.com. Peritosjudiciais.com. Sem o .br, é só .com. E lá tem todos os contatos, lá telefones. Tem os contatos, tem o nosso currículo, fala um pouco das nossas atividades periciais no Tribunal de Justiça, nos tribunais aí pelo Brasil. Enfim, estamos às ordens lá. Maravilha. Puder ajudar. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Por todo esse esclarecimento aqui com a nossa audiência, os nossos telespectadores. Tenho certeza que deu uma clareada aí, né? Se não, entra no site aí, tá no vídeo. Você entra no site, pede a orientação, vai até eles, enfim. O negócio é resolver a questão financeira, ou sua saúde financeira, como ele disse aqui, para que você possa passar um final de ano um pouquinho mais tranquilo. Pelo menos no Natal, Ano Novo, deitar lá, né? Opa, deixa eu dormir tranquilo, porque o resto do ano, a maioria dos brasileiros quase não dorme com tanto peso financeiro nas costas. Mais uma vez, obrigado, viu? E olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, são 2 minutos. E eu volto, porque tem muito assunto aqui no nosso cotidiano. Sai daí, faço parte dele, até já!